Vamos falar nesse espaço sobre as operações com imóveis. As empresas incorporadoras que comercializem imóveis e, para elas, para esse tipo de atividade empresarial, o que é que dispõe a nova contabilidade. Como todos sabem, existe um novo padrão contábil que deve obrigatoriamente ser adotado pelas empresas brasileiras, e isso desde o ano de 2008. Qual é esse padrão contábil atualmente? No Brasil, como nos países da Comunidade Europeia, foi adotado o padrão IFRS como linguagem contábil padrão. As demonstrações financeiras das empresas brasileiras, que será adotada por mais de 100 países, que vem sendo adotado desde 2005, o que proporciona essa nova linguagem contábil? Ela proporciona mais confiabilidade aos sistemas de divulgação dos dados empresariais, abrem-se assim novas oportunidades de acesso a crédito pelas empresas brasileiras, facilitando o relacionamento com instituições financeiras estrangeiras, que em geral, e aqui também as empresas financeiras brasileiras, exigem demonstrações adequadas a essas normas internacionais para fins de concessão de financiamentos. Então, a bem da verdade, é o próprio mercado que, além da lei, exige a apresentação de demonstrações financeiras, contábeis, dentro desse novo padrão. O mercado em si, ele tem passado a exigir, de forma sistemática, que essas demonstrações financeiras de todas as empresas brasileiras sejam apresentadas conforme esse novo padrão, IFRS. Esse tipo de exigência parte especialmente das instituições financeiras quando avaliam a capacidade de contratação de crédito por parte dessas empresas, dessas corporações. Então, considerando-se uma linguagem diferenciada do que nós vivíamos nas contabilidades do Brasil até 2007, e esse padrão chamado internacional, ou seja, numa mesma linguagem já adotada nos países da União Europeia, faz com que passa a ser proporcionada uma maior credibilidade, ou seja, os balanços passarão a refletir uma realidade das empresas para fins de contratação de créditos. Está se tornando, então, uma referência para as empresas que já são obrigadas a adotar esse padrão, inclusive aquelas do chamado mercado empreendedor, que é formado por pequenas, médias e até grandes corporações, ainda não reconhecidas como tal pelo mercado. Então, nós temos um novo padrão contábil, vigente desde 2008, para as pequenas e médias empresas, vigente a partir de 2010, e esse novo padrão contábil, ele deve ser aplicado sistematicamente por todas as empresas no Brasil. E esses fundamentos nós veremos a seguir. Os fundamentos estão aqui. Traçando um panorama legal contábil, ou seja, da legislação da lei contábil vigente. Então nós temos aí no quadro a seguinte colocação: para sociedades de capital aberto ou que tenham ativos em condição fiduciária perante um grupo amplo, como também as sociedades de grande porte, assim definidas pela Lei 11.638, no seu artigo 3º. Esse dispositivo legal diz que sociedade de grande porte é aquela que teve, no exercício anterior, uma receita total de 300 milhões, no mínimo, ou então que apresente um ativo total de 240 milhões. Isso considerando uma empresa de forma isolada, ou então esses limites considerados dentro desse conceito, dessa definição, para um grupo de empresas que estiverem sob controle comum. Então nós estamos vendo que o legislador, a lei contábil, equiparou as sociedades por ações de capital aberto às sociedades de grande porte. Então a lei criou uma definição de sociedade de grande porte, visando obrigá-las a elaborar demonstrações contábeis como se elas fossem uma SA de capital aberto.
Então, esses dois tipos de sociedade, a de capital aberto e a sociedade de grande porte, elas devem obrigatoriamente aplicar integralmente todas as normas contábeis vigentes. A sociedade de grande porte pode ser, por exemplo, uma sociedade limitada, que é o mais comum. Então, dentro desse parâmetro de definição de sociedade de grande porte, uma limitada, uma empresa familiar qualquer, ela pode se enquadrar e estar obrigada a adotar todo esse novo padrão contábil. Inclusive, como novidade, uma contratação de auditoria independente. Então, o que nós entendemos da lei, ao interpretá-la, é que nós temos duas categorias de empresa sujeitas às normas contábeis completas, editadas pelo CPC. São os chamados pronunciamentos, as SA de capital aberto e as sociedades de grande porte, assim definidas nessa lei citada na tela. Já para os demais segmentos de empresa, ou seja, aquelas que não sejam de capital aberto ou não estejam definidas como sociedade de grande porte, que naturalmente é o resto, ou seja, as demais, elas estão catalogadas em dois segmentos: as pequenas e médias empresas e as micros e EPPs da Lei Geral, da Lei Complementar 123 de 2006. Então, as pequenas e médias empresas, ou seja, aquelas que estão no patamar acima da lei, dos limites do enquadramento da Lei Geral e abaixo da sociedade de grande porte, né, nesse espaço é que encontram-se as chamadas pequenas e médias empresas. Para elas, pequenas e médias, nós temos a aplicação obrigatória da nova lei contábil, porém de uma forma um pouco mais diferenciada daquelas chamadas normas completas, ou seja, as pequenas e médias adotarão os mesmos pronunciamentos contábeis que vigem para as grandes empresas. No entanto, essas normas contábeis são apresentadas de forma um pouco mais resumida, né? A resolução citada aí, a 1255 de 2009, ela hoje é o texto base para que as contabilidades sejam elaboradas, sejam planificadas, de forma que elas atendam, dentro dessa planificação estabelecida por essa resolução 1255, essas pequenas e médias empresas também consigam atender esse novo padrão contábil em IFRS. Já para as micros e EPPs, cujo limite hoje é de 2.400.000 de faturamento, de receita, não é? Essas micros e EPPs, elas tinham um padrão de contabilidade mais simplificado, que era estabelecido por essa resolução 1115 de 2007. No entanto, essa resolução 1115, ela se encontra atualmente revogada. Ela foi revogada no início do ano de 2011. Então, nós não temos hoje, né, embora tenhamos algum pleito aí de algumas entidades sindicais de empresas de serviços pleiteando essa mudança, mas ainda não temos um padrão de contabilidade mais simplificado ainda para as micros e EPPs. Então, nós temos, do ponto de vista da lei contábil vigente, das normas contábeis vigentes, nós temos o padrão contábil completo dos CPCs editados e absorvidos obrigatoriamente pelas SA de capital aberto, sociedade de grande porte, e as pequenas e médias empresas obrigatoriamente devem adotar os ditames contábeis da resolução 1255 e só. Então nós não temos uma terceira variante, nós temos somente previsão legal de contábil para as pequenas e médias. E a contabilidade imobiliária no Brasil? Diante desse quadro que nós mostramos, do ponto de vista legal contábil, como é que fica a atividade imobiliária no Brasil? Como todos sabem, as empresas imobiliárias sabem, os registros na contabilidade sempre foram estabelecidos pela norma fiscal, ou seja, a instrução normativa que está vigente desde 1979, a instrução 84. Essa instrução é que ela ditava normas de política contábil e as empresas eram obrigadas a abraçar esses registros e, inclusive, com polêmicas à parte aí dos tratadistas de contabilidade, dos professores, que nunca
consideraram como razoável esse tipo de registro contábil de controle. Por esse comando legal eminentemente de ordem fiscal, as receitas elas eram reconhecidas pelo seu efetivo recebimento e os custos proporcionalmente aos valores recebidos, e as demais despesas e receitas eram apropriadas pelo regime contábil de competência. Então era dessa forma que se contabilizava a atividade imobiliária no Brasil, numa mescla de regime fiscal e regime contábil. Isso ao arrepio dos professores e dos cientistas de contabilidade. De acordo com esse comando fiscal, Instrução Normativa 84, os valores diferidos de custo e receita, eles deveriam ser controlados no grupo chamado resultado do exercício futuro, em conta de custo diferido e receita diferida, respectivamente. Então era dessa forma que se trabalhava, com esse grupo chamado resultado do exercício futuro. Com a nova contabilidade, novo padrão contábil, esse grupo deixou de existir. Ele não existe mais no padrão contábil vigente no Brasil. E, considerando essa polêmica, o Conselho Federal de Contabilidade tentou amenizar essa situação, tentou contornar esse quadro através do texto da Resolução 963, lá no ano de 2003. E, por esse comando, o CFC estabeleceu regras que seriam aplicadas pelas entidades imobiliárias, aplicando-se então, observando-se então, as normas e princípios contábeis. No entanto, o fisco prontamente, ele já se manifestou através desse ato declaratório interpretativo número 18, lá em 2005, pelo qual ele deixou a sua posição afirmada de forma taxativa, ou seja, para fins fiscais, essa resolução do Conselho Federal não poderia ser aplicada. Então, a empresa imobiliária que adotasse a contabilidade pelos princípios contábeis conforme ditado por essa resolução 963, não seria levada em consideração pelo fisco essas mudanças. Até porque, nessa época, o Conselho Federal não tinha o poder atribuído por lei de editar normas de contabilidade. Porém, essa resolução 963 do Conselho foi revogada pela resolução 1266 de 2009, cujo material de contabilidade da atividade imobiliária nós vamos comentar na sequência. Os comandos legais hoje vigentes são a Lei 11.638 de 2007, que procedeu inicialmente às alterações profundas na Lei Contábil, Lei 6.404, e posteriormente, em dezembro de 2008, foi editada a medida provisória 449, que foi posteriormente convertida em maio de 2009, foi convertida na Lei 11.941. Então, esses comandos legais, eles alinham as normas contábeis brasileiras às normas internacionais, que para o padrão brasileiro foi adotado o mesmo do IFRS. As pequenas e médias empresas, elas não recepcionam essa mudança na lei, porém, ela tem que seguir os ditames das normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal. E isso estava bem expresso nessa resolução 1159 de 2009. Então, o próprio Conselho Federal, ele admite que as pequenas e médias, por lei, não recepcionam essas mudanças do padrão contábil IFRS. No entanto, posteriormente, o próprio Conselho Federal editou o próprio padrão IFRS, mas de uma forma mais resumida, de uma forma mais enxuta, através da Resolução 1255 de 2009. Pois bem, traçado então esse panorama de ordem contábil, vamos passar a falar agora da parte fiscal. Depois nós voltaremos na parte contábil especificamente. Os registros para fins fiscais. E esses registros são diretamente interferidos para fins com consequências no âmbito do IRPJ, do Imposto de Renda das Empresas, da Contribuição Social sobre o Lucro, do PIS e da COFINS. De acordo com essas normas tributárias vigentes, cuja base legal, no caso do Imposto de Renda, é o regulamento de 99, nesses dispositivos aí citados, e a Instrução Normativa 84, de 79. Então, é bom que se frise que esses registros para fins fiscais devem ser feitos, esses controles de registro, em
livros próprios em registros específicos para fins fiscais. Então, o que se observa no quadro atual, né, é que nós temos uma contabilidade regular com as citações dos comandos do CPC, das normas contábeis, para atividade imobiliária normal, que vão levar em conta a apuração de balança, demonstração de resultados, mutações do patrimônio líquido, em obediência às normas contábeis. No entanto, para fins fiscais, prevalece ainda a legislação anteriormente de âmbito fiscal, ou seja, esses dispositivos aí citados. Regulamento de Imposto de Renda, artigo 410 a 414, e a Instrução Normativa 84 de 79, com algumas alterações que ela contém no seu texto. Então, nós estamos percebendo, de antemão, que nós, pela primeira vez no Brasil, vivemos uma situação estranha, ou seja, nós temos uma contabilidade comercial pura e, em paralelo, nós temos os registros e controles de âmbito fiscal, que têm consequências eminentemente de ordem fiscal. Então, o que é novidade hoje para as contabilidades na atividade imobiliária, na verdade, não é a parte fiscal, que continua vigente, é aquela que sempre foi feita. O que tem de novidade hoje na área imobiliária é exatamente o novo formato de apurar lucro contábil, com os registros hoje de receitas, principalmente, que são feitos hoje de uma forma diferente do que vinha sendo no passado, recente. E considerando essa divergência entre norma contábil, escrituração contábil e norma fiscal, que não foi alterada, essa última, nós vemos surgir então nesse cenário uma figura batizada de RTT, Regime Tributário de Transição, criada pela Lei do Imposto de Renda, pela Lei Tributária. E esse Regime Tributário de Transição, RTT, ele busca, então, tem um condão de neutralizar os efeitos fiscais dessa nova contabilidade. O que significa dizer? Eu tenho registros para fins fiscais que são efetuados em livros auxiliares, como LALUR, ELALUR e FCONT, e, em paralelo, eu tenho os balanços de peças contábeis elaboradas em função das normas contábeis. E o fundamento desse registro, desse regime de tributário de transição, RTT, o fundamento está citado nessa legislação aí exposta. A Lei 6.404, quando ela foi alterada no seu artigo 177, que fala da escrituração contábil, que é o fundamento legal, esse parágrafo 2º foi o que recebeu essa mudança. Ou seja, foi a partir desse dispositivo que o novo padrão contábil no Brasil foi alterado, com a base na Lei 11.638. Esse parágrafo 2º diz que a companhia, considerando esse choque entre a lei fiscal e a nova lei contábil, esse dispositivo passou a dizer para nós que a companhia, a empresa, observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil, ou seja, da contabilidade e das demonstrações reguladas aqui nessa lei, vai observar as disposições de lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou então a elaboração de outras demonstrações financeiras. Então nós estamos percebendo que o dispositivo da lei comercial, da lei contábil, diz que serão efetuados registros em livros apartados, em livros auxiliares, separado da escrituração mercantil, qualquer registro de controle que venha dispor na lei tributária, que seja diferente, ou seja, que entre em choque com a lei contábil. Por exemplo, nós temos ali hoje o caso do leasing, que é o mais comum, que a maioria das empresas no Brasil tem esse tipo de ajuste, de diferenciação, de contabilização. O leasing financeiro, pela lei fiscal, ele continua sendo considerado o valor pago como despesa ou custo
Ao passo que na contabilidade nova ele já não é mais assim registrado. Na contabilidade nova o leasing ele deve ser contabilizado no imobilizado, esse bem adquirido financiado, e a contabilidade só vai registrar despesa de depreciação e juro do financiamento. Então há um choque entre as duas leis. Uma fiscal continuando a dispor que continua sendo despesa, mas para fins fiscais, mas a nova lei contábil diz que não é mais assim. Esse tipo de registro agora é feito no imobilizado e contrapartida financiamento no passivo e apropriando como resultado somente o juro do financiamento e a despesa de depreciação. Então aqui é um choque. Né? Como nós temos também uma outra hipótese, né? de uma despesa nova na contabilidade, que é o caso de paridade dos ativos, perdas ao valor recuperável de ativos, essa é uma despesa nova na contabilidade e não é prevista na lei fiscal. Então, esse dispositivo aqui da lei contábil, ela vem exatamente fazer com que a empresa observe que nós temos ela deve ter dois tipos de registro. Um de ordem contábil e, em a parte, outro de ordem fiscal para o mesmo fato. Do outro lado, a Instrução Normativa 949, que é o comando regulamentador da lei fiscal, ela regulamenta o regime tributário de transição, o RTT, que foi criado pela Lei 11.941. E ele dispõe aqui. Então nós vimos na tela anterior a lei contábil, agora nós estamos vendo a lei fiscal. E a lei fiscal diz praticamente a mesma coisa que a lei contábil expressa, porém de uma forma diferente, mas para dizer a mesma coisa. Aqui está dito que as alterações introduzidas pelas leis 11.638 e 11.941, que modifiquem o critério de reconhecimento de receita, custo e despesa computados na contabilidade, escrituração contábil, para apurar o lucro líquido, definido lá no artigo 191 da Lei 6.404, não terão efeitos para fim de apuração do lucro real e da base da contribuição, devendo então ser considerados para fins tributários os métodos e critérios contábeis vigentes em dezembro de 2007, porque nós acabamos de falar em relação ao exemplo do leasing. Então, aqui nessa tela, um enunciado de ordem fiscal da Lei 11.941, repetido aqui na Instrução Normativa 949, no seu conteúdo, ele dispõe a mesma coisa que está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 177 da Lei 6.404, só que com outras palavras. Então, nós estamos vendo que, na verdade, a pessoa jurídica, diante desse quadro, dessa situação, ela tem que ter dois controles. O de ordem contábil, através do qual será levantado o balanço para fins de resultados para fins societários, e aqueles registros em apartado em auxiliares, através desses registros que será levantado o lucro para fins fiscais. Aqui um resumo do que realmente neutraliza o chamado RTT. Como é que isso funciona na prática, ou deve funcionar na prática nas contabilidades. Então eu tenho de um lado as demonstrações contábeis que interessam eminentemente para fins societários, que terão finalidades e usuários terceiros em primeira mão para os sócios. Então é através dessas demonstrações contábeis puras, através da legislação contábil nova, que nós teremos novas receitas, novas despesas, nós vamos levantar um lucro, um resultado eminentemente de ordem de caráter societário, que interessa para sócio e que interessa para terceiros. Como nós falamos no início, quando a empresa tiver que apresentar as suas demonstrações contábeis, ela apresentará aquelas de âmbito societário, que não vão receber de maneira nenhuma registro de ordem fiscal. O único registro de ordem fiscal que a demonstração contábil vai ofertar é somente o valor da provisão do IR e da contribuição social. Somente. Agora, como que se chegou na base de cálculo do IR, do imposto de renda e da contribuição, serão registros especificamente apartados, que o terceiro não terá acesso. Terceiros não terão acesso. Então, nós estamos vendo que nós temos dois tipos de demonstrações, as contábeis, de cunho societário, e aqueles registros de ordem fiscal, onde a empresa fará os ajustes, aplicando então a legislação tributária que estava vigente em 2007.
E é isso que o RTT fez. Congelou a lei tributária em dezembro de 2007, aceita que a contabilidade nova passe a aplicar novos conceitos, novas receitas, novas despesas. No entanto, essas novas receitas e novas despesas não interferirão no lucro real, na base de cálculo da contribuição social. E aí só o interesse é só eminentemente fiscal. E a convergência desses dois tipos de registro vai desaguar onde? Essa convergência vai desabar num registro apartado chamado hoje de F-Conte. É através do F-Conte que a empresa vai mostrar ao fisco qual é o choque entre essas duas leis. E o programinha, o aplicativo, está preparado para isso. A empresa vai usar o seu plano de contas normal, vai mostrar o seu plano de contas adaptado ao plano de contas referencial, e aí ela fará, através do F-Conte, inclusões e expurgos conforme o choque entre essas duas legislações. Algumas observações importantes que devem ser levadas em consideração pela empresa imobiliária. E aqui, para ela, com certeza, o choque é maior, ou seja, a divergência entre as duas leis fica mais evidenciada, como nós vamos ver na sequência. Aqui nós temos, então, um lucro contábil, teremos o lucro contábil e um lucro fiscal. Então, nós temos dois lucros. O lucro contábil, onde nós apontamos novas contas e receitas e despesas, que porventura podem não ser aceitas pela lei fiscal. Então nós temos um lucro contábil normal e temos um lucro para fins fiscais. A questão que se coloca, na hora de fazer a distribuição do imposto desse lucro, que todos nós sabemos, ele é isento do imposto de renda. Então, como que se fará isso? Qual é a consideração a ser aplicada nesse momento? Então nós temos dois lucros. E na hora de distribuir? Se eu tenho duas legislações distintas para algumas receitas e algumas despesas. Então, nós podemos chegar ao absurdo, uma situação estranha, onde a empresa apura um lucro contábil de 1 milhão, contábil, com novas receitas e novas despesas, e ao ela comunicar ou apresentar na reunião de sócio ou de diretoria, do ponto de vista fiscal, esse valor pode ser diferenciado. Ele pode ser menor, como normalmente vai ser, ou maior. Então nós temos dois lucros. Então o que se recomenda é que se faça uma distribuição de lucro até o montante do lucro ajustado pelo RTT, que está demonstrado no F-Conte, até esse montante, para considerar como lucro distribuído isento do imposto de renda. Então a contabilidade tem que se munir de elementos suficientes para demonstrar e para justificar isso perante a direção da empresa. Isso na questão do lucro. Distribuição isento da incidência do imposto. Na questão do juros sobre o capital próprio, a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Como todos sabem, o cálculo do juros sobre o capital próprio para as empresas que pretendem fazer esse pagamento, ele, do ponto de vista da lei fiscal, ele tem critério de apontamento, critério de apuração. O critério da lei fiscal é a limitação até 50% de lucros acumulados ou de lucro do período, dos dois o maior, e ainda considerando a variação da TJLP aplicada sobre as contas do patrimônio líquido. No entanto, nós podemos ter esse lucro, esse lucro do período, pode conter determinadas despesas e receitas, como nós já comentamos, que são diferenciadas da lei contábil e da lei fiscal. E o patrimônio líquido, ele também pode ter uma conta nova, que é a chamada conta de ajuste de avaliação patrimonial. Então ela tem que ser expurgada, a própria lei fiscal já diz isso taxativamente. Então esse é o cuidado que a contabilidade deve ter ao efetuar o cálculo do juros sobre o capital próprio, tanto no limite de 50% de lucros acumulados ou de lucro do período, como no caso da base da aplicação da variação da TJLP, porque no patrimônio líquido pode ser que tenha essa conta de ajuste de avaliação patrimonial. Na DIPJ, a gente percebe, para quem já preencheu a DIPJ, percebe que lá nós temos hoje, informado ao fisco, duas modalidades de demonstração de resultado. A DIPJ solicita a DRE apurada pela via contábil, através da qual se aplicam as normas puras de contabilidade, e a DIPJ também solicita, em outro quadro, a chamada DRE fiscal. Na DRE fiscal, aqueles valores de receitas e despesas novas,
né, que não previstas na lei tributária, elas são anuladas na segunda DRE, a DRE fiscal. Isso para quem já preencheu o DIPJ já percebeu isso. Então esse é o cuidado que nós devemos ter na hora de fazer aquele cálculo que nós mencionamos de distribuição de lucro isento e de aplicação de juros sobre o capital próprio. Falando agora das normas contábeis societárias, ou seja, a contabilidade eminentemente de ordem societária, para as atividades imobiliárias. O que é atividade imobiliária? Ela é considerada atividade imobiliária compra e venda de imóveis, incorporação, loteamento, intermediação na compra e na venda de imóveis, administração de imóveis e locação. Então essas são as atividades consideradas dentro do âmbito de atividade imobiliária. Atividade imobiliária em si, ela é atividade empresarial que tem por objeto construção, comercialização, durante a obra, de unidades imobiliárias autônomas, integrantes de um empreendimento, bem como a constituição de condomínio edilício, mediante instituição registrada em cartório de registro de imóveis. A empresa que promove e que efetua a venda dessas unidades é a incorporadora, e a construtora é que é a responsável pela execução da obra. Na maioria das vezes, a pessoa jurídica exerce as duas atividades simultaneamente, de forma cumulativa. Então, nós vamos ver mais para frente como isso é importante, a definição dos contratos, a essência dos contratos, porque contabilmente o tratamento pode ser diferenciado. Com todas as modificações na contabilidade societária, mesmo as empresas que não são obrigadas ao cumprimento, por exemplo, empresas de pequeno porte, mas que elas têm parceria com empresas de área imobiliária, acabam por absorver todas essas modificações e se vendo obrigadas a seguir, então, essas novas normas contábeis. Então, digamos que nós podemos encontrar uma empresa de menor porte onde ela não teria que absorver todas essas normas contábeis completas. No entanto, na medida que ela terá que apresentar balanço e demonstrações para as chamadas empresas maiores, onde ela tem parcerias ou qualquer tipo de associação, ela terá que praticar a nova contabilidade na sua essência, em função da exigência da empresa parceira, que é a empresa maior, que já pratica. Do ponto de vista do incorporador, a chamada incorporação imobiliária, ela fica caracterizada, primeiro, pela coordenação de fatores de produção inerentes a essas tarefas, pela assunção dos riscos do negócio, envolve a captação de recursos do público destinado à execução da obra e providências para a regularização da propriedade ante as autoridades administrativas e também no competente registro de imóveis. Então, isso são os fatos que caracterizam a chamada incorporação. E a contabilidade? Quais são os aspectos relevantes que nós podemos levar e considerar quando estudamos e pesquisamos na normatização contábil vigente para a atividade imobiliária? A pesquisa e o estudo e a análise profunda que deve ser feito para os profissionais dessa área pode ser buscada lá no site do CPC, cpc.org.br. Lá nós temos pronunciamentos, orientações técnicas a respeito da matéria de atividade imobiliária, que é o que nós estamos comentando aqui. Então, alguns aspectos relevantes dessa atividade. Primeiro, a determinação do momento em que um contrato de construção de um imóvel, ele pode se enquadrar no alcance da NBC 17, que trata de contratos de construção, ou da NBC 30, receitas. E isso vai depender essencialmente dos termos do contrato e de todos os fatos e circunstâncias relacionados. Essa determinação ela exige julgamento com relação a cada contrato. E por que é importante? Nós vamos ver lá para frente que o modo de fazer registro de receitas e de reconhecimento de resultado na contabilidade, ele é diferenciado para contratos considerados como contratos de construção e aquele que não é considerado contrato de construção. Então, como o texto já diz, né, a essência dos contratos de cada um individualmente é que vai determinar. Então, será necessário uma adequação
dos contratos elaborados pelas empresas da atividade imobiliária, para que fique bem claro em que segmento contábil que ela estará enquadrada. Na NBC Receitas, a NBC 30 ou na NBC 17, como contabilizar contratos de construção. Isso é primordial hoje na atividade imobiliária de incorporadoras. Outros aspectos também considerados, bastante importantes nessa atividade. Formação do custo. Nós vamos ver que nós temos novidade em relação à norma contábil do que nós já conhecíamos na norma fiscal. Despesas com vendas e marketing, permutas físicas, provisões para garantias, cessão de recebíveis que as empresas têm no seu ativo, decorrente dessas operações de venda de imóveis, ajuste ao valor presente, juros a receber, critérios de reconhecimento do resultado da obra. Isso é estabelecido na Resolução 1154 de 2009. Então nós vamos ver cada um deles na sequência. Então esses são os aspectos fundamentais nos contratos de imóveis. Vamos falar primeiro do custo. Como se dá a formação do custo na contabilidade do imóvel objeto da incorporação. Não tem muita novidade, mas temos algumas coisas novas. Por exemplo, todos os gastos incorridos e aplicados para a sua obtenção, independentemente do pagamento. É aquilo que nós já conhecemos numa contabilidade normal, né? Para qualquer atividade, qualquer empresa. Gastos incorridos e aplicados, independente de pagamento, que é o chamado princípio da competência. Abrangendo preço do terreno, gastos necessários à sua aquisição e regularização, custo de projetos, custos diretamente relacionados à construção, inclusive aqueles de preparação de terreno, canteiro de obras e gastos de benfeitorias nas áreas comuns. Impostos, taxas e contribuições não recuperáveis que envolvem o empreendimento imobiliário, incorridos durante a fase de construção. Encargos financeiros diretamente associados ao financiamento do empreendimento imobiliário. Aqui já é uma novidade. Os encargos financeiros, eles estão previstos na lei fiscal, estavam previstos, continuam previstos na lei fiscal como opção. Ele não é obrigatório enquadramento como custo, ou classificação como custo. Não se esqueça que nós estamos vendo aqui, analisando, estudando contabilidade pura, de ordem societária. E esses comandos são obrigatórios. Já os adiantamentos. Os adiantamentos para aquisição de bens e serviços, que serão custos no momento próprio, eles devem ser controlados separadamente em rubrica específica de adiantamentos a fornecedores, lá no grupo de estoque de imóveis a comercializar, e considerados como custo incorrido à medida que bens e serviços a que se referem forem obtidos e efetivamente aplicados na construção. É a mesma coisa do chamado aquisição de materiais que serão aplicados nas obras correspondentes. Eu tenho que passar primeiro esses materiais por uma conta de almoxarifado, né, de estoque de materiais, para depois ser apropriado ao custo na medida da construção. No que se refere a adiantamento, a natureza é a mesma, a natureza do registro é a mesma. Como novidade aqui, e é obrigatório na contabilidade, no custo, incluir no imóvel, incluir a provisão de garantia quando citada no contrato entre as partes. E essa provisão de garantia, ela compreende o valor estimado de garantias referentes ao período posterior ao da conclusão e entrega do imóvel, por exemplo, entrega da chave, ou outro evento de transferência de posse do imóvel. Então, o que acontece? O contrato entre as partes pode estabelecer uma provisão de garantia e há um custo para isso previsto. E essa provisão, ela deve ser reconhecida e ela deve ser contabilizada. Até porque as normas, e aqui a empresa deve aplicar um item específico, de um CPC específico, que trata de provisões e contingências. Então, para quem tem alguma dúvida em relação à provisão, basta ir no CPC, que se refere especificamente, taxativamente, a possibilidade como constituir e contabilizar a provisão. Porque eu não posso, a contabilidade ela não tem mais aquela autorização de, por conta própria, considerar uma provisão. Tá?
Hoje a provisão, o chamado Instituto da Provisão é estabelecido na norma contábil taxativamente. Então eu só posso contabilizar na medida em que eu estiver diante daquele quadro que a lei contábil, a norma contábil estabelece. É o caso, por exemplo, que ele está citando aqui, provisão para garantia. Não são valores aleatórios que a administração pode autorizar ou estabelece um comando de contabilização. A administração aqui ela não tem esse poder de intervir e exigir um determinado registro. Eu só posso provisionar aqueles fatos que estão previstos e autorizados pela norma contábil, dentro daquele quadro normativo. Também, seguros contratados no custo. Provisão de seguros contratados fundamentado em provável saída de recursos. Então, nós temos que ter razoável certeza de que haverá uma saída de recursos, na medida em que há determinados riscos contratados. Por exemplo, uma subempreiteira que foi contratada. Né? Quais são os riscos que podem advir desse subcontrato? Isso está mais explicitado na norma contábil, aqui que nós estamos comentando. Gastos contratuais sem probabilidade de recuperação, eles são reconhecidos imediatamente no resultado como custo incorrido do empreendimento. Por exemplo, se parte da obra for refeita por apresentar defeito, o gasto correspondente não for recuperado por meio de seguro próprio ou de terceiro responsável, ele deve ser registrado como custo imediatamente. Os encargos financeiros, como nós comentamos, incorridos, que faz parte do custo do imóvel, incorridos com empréstimos e financiamentos obtidos de terceiros, diretamente associados aos financiamentos imobiliários de construção para aquisição de terrenos que devem ser registrados em rubrica específica representativa de estoque de imóveis a comercializar, nas demonstrações contábeis até a conclusão física. Então, deve haver uma rubrica própria de encargos financeiros para que se fique devidamente registrado esse tipo de custo. Isso é uma exigência da norma contábil. E vai apropriando mediante a proporção de unidades que compõem o empreendimento. Como nós já comentamos, para fins fiscais do imposto de renda, sempre foi opcional o encargo financeiro apropriado como custo. Isso desde os anos aí anteriores. Outro aspecto também é a relação à comissão de venda, dessa nova contabilidade. Despesa com comissão de venda. Comissões de venda incorridas pela entidade da incorporação imobiliária devem ser ativadas como pagamentos antecipados e apropriados ao resultado em rubrica relacionada à despesa de venda, com vendas. Então ela vai aparecer lá no subgrupo despesa com vendas, observando-se os mesmos critérios de apropriação da receita de incorporação imobiliária. Propaganda. Gastos com propaganda, marketing, promoção e outras atividades correlatas. A norma contábil diz que devem ser reconhecidas no resultado, também numa rubrica específica, uma conta com essa identificação, relacionada à despesa com vendas. Não é custo, não afetando assim o resultado bruto da atividade de incorporação imobiliária. Quando efetivamente incorridas, respeitando seu regime de competência contábil, de acordo com seu respectivo período de veiculação, não podendo ser diferidos para futuro reconhecimento até a entrega das unidades imobiliárias. Já no caso de construção de estante de vendas, apartamento modelo, mobílias e decoração, a norma contábil diz que esse tipo de custo de valores gastos, eles devem ser apropriados ao imobilizado, depreciados normalmente, tendo como contrapartida despesa de venda. Então, uma observação importante. A contrapartida de depreciação aqui é despesa com vendas. Naturalmente, para aqueles bens que tiverem uma vida útil superior a 12 meses. E isso quem vai projetar, quem vai definir é a administração, a contabilidade. Os bens que tiverem vida útil superior a 12 meses. Obviamente, em hipótese contrária, poderão ser lançados à despesa de vendas. No final de cada exercício, despesa de vendas. No final de cada exercício,
deve ser avaliada a possível desvalorização e aí sim registrar a imparidade dos ativos naquela conta nova chamada desvalorização, perdas ao valor recuperável de ativos. Então, é preciso levar em consideração o tipo de natureza desses bens e o ponto nodal aqui é exatamente o conceito geral de imobilizado, vida útil acima de 12 meses. Como nós estamos percebendo, aqui não há aquela previsão, aquela situação de valores de imobilização previstos, por exemplo, na lei fiscal, que estabelece aquele limite mínimo de imobilização de R$ 326,61. Aqui, o ponto-chave é vida útil, na contabilidade, o ponto-chave é vida útil superior a 12 meses para caracterizar o imobilizado. Pois bem, vamos falar agora de permuta. A previsão da norma contábil em relação à permuta física, ela estabelece que quando unidades imobiliárias de mesma natureza e mesmo valor são permutados entre si, por exemplo, apartamento por apartamento, terreno por terreno, essa troca não é considerada uma transação que vai gerar ganho ou perda, mas nós estamos já percebendo que a norma contábil fala de bens da mesma unidades de mesma natureza e de mesmo valor. Quando há permuta de unidades imobiliárias que não tenham a mesma natureza e mesmo valor, exemplo, apartamentos construídos ou a construir, permutado por terrenos. Esta é considerada uma transação com substância comercial e, portanto, pode gerar ganho ou perda. A receita deve ser mensurada pelo seu valor justo. Nesse tipo de operação, a receita é determinada pelo valor de venda dos imóveis ou terrenos recebidos. Então vamos grifar aí que a receita é determinada pelo valor de venda dos imóveis recebidos. Excepcionalmente, quando esse valor não puder ser mensurado com segurança, a receita deve ser determinada então com base no valor de venda das unidades imobiliárias entregues. Então o que chama a atenção aqui é exatamente a questão da permuta, que a norma contábil estabelece uma regra própria, e o que é interessante frisar, que a norma contábil não prevê, mas do ponto de vista jurídico, deve haver uma escritura de permuta para suportar esse tipo de registro, para dar base a esse tipo de registro. No caso de permuta de terrenos, tendo por objeto entrega de apartamento a ser construído, isso é muito comum na atividade imobiliária. O valor do terreno adquirido pela entidade de incorporação imobiliária deve ser contabilizado pelo valor justo desse terreno, como um componente do estoque de terrenos de imóveis a comercializar, tendo como contrapartida a adiantamento de clientes no passivo, no momento da assinatura do instrumento particular ou do contrato relacionado à referida transação de permuta. Outro item também bastante importante é a questão da contabilização da seção de recebível imobiliário. São os valores que a empresa tem no seu ativo ou circulante ou no seu realizado a longo prazo. São as contas a receber, os valores a receber, os contratos a receber. Condições que a norma contábil estabelece que impliquem na manutenção desses créditos ainda no ativo da empresa incorporadora e acarreta reconhecimento como passivo dos valores recebidos pela cessão dos créditos. Então, ela não dá baixa desses ativos financeiros. Então, as condições que implicam essa manutenção no ativo são, primeiro, controle financeiro da administração e gestão sobre o recebível cedido permanece com a entidade. Outra hipótese, para manter no ativo, mesmo negociando esses recebíveis. A entidade retém de forma substancial direitos em relação aos recebíveis cedidos, caso juros, mora ou multas parcelam o próprio fluxo de caixa. 3. A entidade retém de forma substancial os riscos e as responsabilidades sobre os créditos cedidos. 4. A entidade cria obrigação contratual ou não formalizada, fornecendo garantias aos investidores em relação aos recebimentos e aos rendimentos esperados, mesmo que informalmente. Então, como se vê, a contabilidade exige que
a nova contabilidade, ela exige que o profissional, o responsável por esses registros, acompanhe, né, a vida jurídica desses contratos estabelecidos pela empresa. Então, a contabilidade não é mais um mero departamento de registro, ela precisa acompanhar os fatos, ela precisa acompanhar as negociações, ela precisa ter acesso aos documentos jurídicos que a empresa assina com terceiros, que ela cria essas obrigações ou direitos, e a contabilidade tem que ter ciência desses fatos para poder proceder ao registro contábil de forma correta. Na cessão de um fluxo de caixa futuro, decorrente de contratos mantidos com clientes para entrega futura de produtos, o valor recebido deve ser registrado em conta de passivo, que demonstre a obrigação financeira correspondente. Nesse caso, os custos financeiros dessa operação serão apropriados pro rata temporis, ou seja, ao longo do tempo, para uma adequada rubrica de estoques de imóveis a comercializar ou então de uma despesa financeira, conforme a destinação dos recursos obtidos com essa operação. As operações de cessão de recebíveis imobiliários, representadas pelo valor bruto dos créditos cedidos, devem ser classificadas no passivo até o montante da conclusão e entrega, por exemplo, entrega da chave das unidades imobiliárias. E depois da sua entrega, uma avaliação deverá ser efetuada com base nos critérios expostos no item 27 dessa resolução 1154, que é a qual nós estamos analisando aí. Então é preciso verificar, e isso corrobora aqui o que nós acabamos de comentar. A contabilidade deve acompanhar, deve estudar, analisar com profundidade os procedimentos adotados pela direção. Outro item também importante na nova contabilidade, aliás, não só da imobiliária, mas de qualquer empresa. A lei diz que todo ativo de longo prazo ou passivo de longo prazo, ou então de curto, quando relevantes, deve ser aplicado o ajuste a valor presente, tanto do lado do ativo, das contas a receber, como do lado do passivo, das contas a pagar. Esse é um instituto contábil novo, que era normalmente aplicado nas chamadas contabilidades gerenciais anteriormente. Agora não, agora é um instituto contábil regular. E esses procedimentos de caráter geral, que devem ser observados inclusive pela pessoa jurídica imobiliária, atividade imobiliária, esses procedimentos são dispostos na NBC 12, ajuste a valor presente. Então, tem todo um regramento contábil próprio, como que se calcula, como que se apura o ajuste a valor presente, como que se contabiliza. Nas vendas a prazo de unidades concluídas ou a unidades não concluídas, os efeitos decorrentes da apuração do ajuste a valor presente devem ser apropriados pelo prazo de fluência dos juros ao longo do tempo. É o caso da empresa que faz uma venda a prazo, né? Se ela tem lá um apartamento que ela vai vender, ela vende, negocia para recebimento em 5 anos, naturalmente, se ela fosse fazer uma operação de venda à vista, ela teria um valor justo hoje, por exemplo, 1 milhão. Se ela faz uma negociação para recebimento durante 5 anos, ou no espaço de 5 anos, o valor de venda não vai ser 1 milhão naturalmente. Então, é isso que a contabilidade, é esse fato que a nova contabilidade prevê, ou seja, ela vai reconhecer a venda pelo valor justo e trazendo a cada balanço o valor presente e reconhecendo esses valores a cada balanço, até o final do 5º ano com aquele contrato. Isso significa dizer que nós teremos aí, diante desse novo quadro contábil, apropriação de 2 tipos de receita, a receita da atividade e a receita financeira em separado, ao longo do contrato com o cliente. Considerando que as entidades de incorporação imobiliária, por vezes, financiam seus clientes, como parte de sua atividade operacional, devem definir se essa contrapartida da reversão do ajuste ao valor presente será classificada como receita financeira, que é o normal, que é o usual, ou então como receita operacional. Para contabilizar como receita operacional, deve constar do objeto social que ela também financia, que ela exerce atividade de financiamento de imóveis. Então, a contrapartida desse ajuste, normalmente, em qualquer situação de qualquer empresa de atividade, ela vai para receita financeira ou despesa financeira, né? Mas, no caso,
Se ela tiver nos seus objetivos sociais também a atividade de financiamento de imóveis, então ela vai contabilizar no grupo de receita operacional. Pois bem, agora nós vamos entrar numa seara um pouco mais delicada, como nós já comentamos. A definição, enquadramento de contrato de construção ou um contrato que vai ser aplicado às regras de reconhecimento de receita normal, como qualquer empresa. O contrato de construção, ele é regulamentado contabilmente por essa NBC 17. E diz ali a NBC 17 que o contrato ele se enquadra na definição de contrato de construção quando o comprador é capaz de especificar os principais elementos estruturais do projeto do imóvel antes de começar a construção, ou então especificar mudanças estruturais significativas após o início da construção. Quer ou não, o comprador exerça essa possibilidade. Então, essa resolução 1266, ela estabelece que o contrato de construção ele só é caracterizado diante desse quadro. E, observando-se, analisando-se, lendo o contrato, nós vamos chegar a essa conclusão. Ao contrário, um contrato de construção de imóvel, mediante o qual o comprador tem apenas uma possibilidade limitada de influenciar no projeto, como, por exemplo, possibilidade de selecionar um projeto entre o leque de opções especificadas pela empresa, ou especificar apenas pequenas variações no projeto básico, então aí é um contrato de vendas de bens normal, reconhecimento de receita, nos termos da NBC 30, como qualquer empresa. O contrato pode não se enquadrar na definição de contrato de construção e, portanto, estar enquadrado ao alcance da NBC 30 receitas. Neste caso, a entidade deve determinar se o contrato é de prestação de serviço ou de venda de bens. Então, aqui reside um fator preocupante da contabilidade. Analisar se o contrato com o cliente está enquadrado como contrato de construção ou não. Isso é que é primordial hoje na nova contabilidade. E aí, sim, considerando um contrato dentro do alcance da NBC 30, receitas, aí nós vamos verificar se o contrato é de prestação de serviço ou é de venda de bens. O contrato, ele é um contrato de prestação de serviços. Se a entidade não for obrigada a comprar e fornecer materiais de construção, aí o contrato pode ser apenas um contrato de prestação de serviços, reconhecida a receita e o resultado nos termos da NBC 30. Então, aqui, o fornecimento de material e compra de material é o ponto nodal. Neste caso, se forem atendidos os critérios do item 20 da NBC 30, receitas, a norma exige que a receita seja reconhecida pelo percentual de evolução da obra. Então, nós estamos vendo como é importante, uma coisa leva a outra. Dependendo da classificação do contrato, do enquadramento do contrato, nós vamos reconhecer a receita conforme estabelece a norma contábil. Já as exigências da NBC 17, contrato de construção, se aplica em geral ao reconhecimento da receita e dos correspondentes custos e despesas. Contrato de venda de bens. Como que ele se caracteriza? Se a entidade for requerida a prestar serviço em conjunto com o fornecimento de materiais de construção para cumprir sua obrigação contratual a fim de entregar o imóvel ao comprador, como aqueles aplicados nos contratos de venda decorrentes de incorporação de unidades imobiliárias, o contrato, então, é um contrato de venda de bens, devendo ser aplicados os critérios de reconhecimento de receita descritos no item 14 da NBC 30 receitas. Então, como nós falamos, é muito importante a definição do cerne do objeto do contrato. O que ele dispõe? Nós temos duas colocações. Contrato de construção, NBC 17. Contrato de venda de bens ou de prestação de serviço, sem fornecimento de material, NBC 30. Esse item 14 citado ali, o que ele diz que, em relação à venda de bens? A receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida quando forem satisfeitas todas as seguintes condições, ou seja, são condições chamadas cumulativas. A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade de bens.
Nós fizemos um asterisco aí justamente para chamar a atenção. Essa transferência para o comprador dos riscos e benefícios mais significativos. Esse fato, ele é o momento que ele surge que é o fator principal do reconhecimento da receita. B. A entidade não mantém envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos em grau normalmente associado à propriedade, nem efetivo controle de tais bens. C. O valor da receita possa ser confiavelmente mensurado. D. For provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. E as despesas incorridas ou a serem incorridas referentes à transação possam ser confiavelmente mensuradas. Então nós estamos vendo que são condições aplicáveis de forma cumulativa. Controle, riscos e benefícios. Como eu falei, é fundamental esse fato que vai desaguar forçosamente na data do momento do reconhecimento da receita. Quando que existe essa transferência para o comprador mediante o contrato. Por isso que nós grifamos ali num quadro, ponto nodal, ou seja, ponto-chave. A entidade, ela pode transferir ao comprador o controle, riscos e os benefícios da propriedade do imóvel em construção em seu estágio atual, de acordo com a evolução da obra. Neste caso, se todos os critérios do item 14 da NBC 30 que nós já vimos lá atrás forem continuamente atendidos à medida que a construção avança, a entidade deve reconhecer a receita pelo percentual de evolução da obra. Então, na atividade, temos que considerar a receita ela é reconhecida pelo percentual de evolução da obra, desde que reunidos todos esses fatores citados aí. E, principalmente, a transferência do controle, risco e benefício continuamente ao comprador. Se o contrato prevê isso, é o caso. Já as exigências da NBC 17, contrato de construção, aplicam-se em geral ao reconhecimento da receita e dos correspondentes custos e despesas à medida que a prestação do serviço é realizada. Esse é um ponto vital a ser observado. Ou seja, se houver transferência contínua dos riscos e benefícios significativos sobre o imóvel em construção, o reconhecimento da receita e custo deve ser efetuado à medida em que ocorre essa transferência desses riscos e benefícios significativos, ao amparo da NBC 30. Exemplos diversos de transferência de riscos e benefícios sobre o imóvel, que é o ponto vital para a data de reconhecimento de receita, custos e despesa, o analista pode verificar no item 22 dessa resolução 1317 de 2010. Então, há uma série de hipóteses lá, de exemplos, que caracterizam de que forma pode se dar essa transferência de riscos e benefícios, que a partir do momento da existência deles, da concretude deles, é que vai obrigatoriamente dar causa ao reconhecimento da receita, custo e despesa, ou seja, apuração de resultado contábil, no lucro contábil. Já o momento de contabilização de receitas, custos e despesas. Se a entidade não estiver obrigada a comprar e fornecer material de construção, o contrato pode ser apenas um contrato de prestação de serviço, de acordo com a NBC 30. Nesse caso, atendidos os critérios do item 20 da NBC 30, é exigido que a receita seja reconhecida, tomando por base a proporção dos serviços prestados. No entanto, se ficar caracterizado que a entidade presta serviço em conjunto com o fornecimento de materiais de construção para cumprir uma obrigação contratual de entregar o imóvel ao comprador, mantendo, aí no caso, verifiquem bem, mantendo todo o controle, risco e benefício, sem transferi-los ao adquirente até o seu completo término, aí o contrato é um contrato de compra e venda de bens, devendo ser aplicados então os critérios de reconhecimento de receita descritos no item 14 da NBC 30, como nós acabamos de comentar, citados naquelas telas anteriores. Então, como nós já frisamos, a transferência de riscos e benefícios
e controle é fundamental para fim de reconhecimento da receita, custos e despesas. Dessa forma, pode existir casos em que uma mesma entidade possua contratos que sejam caracterizados como de prestação de serviço, quando atendidos todos os requisitos da NBC 17. 2. Contratos de venda de unidades, onde ocorram a transferência contínua dos riscos e benefícios significativos sobre tais bens, que permitam o reconhecimento de receitas e custos à medida que vão ocorrendo essas transferências. Isso documentado. 3. Contratos que somente permitam a transferência de tais riscos, benefícios e controles, quando da entrega do imóvel pronto, normalmente entrega das chaves. Sendo que, nesse último caso, o reconhecimento das receitas e custos ocorrerá de uma única vez, quando da entrega do imóvel, para uso do comprador, tendo atendido nesses dois últimos casos todos os requisitos da NBC 30. Desse modo, cada entidade deve analisar seus contratos, formais e verbais, aditivos, práticas atuais e passadas, e principalmente seu modelo de negócio, a fim de efetuar uma adequada determinação de sua política de reconhecimento de receitas e custos, considerando que o objetivo final é o pleno atendimento do axioma, abre aspas, a contabilidade deve demonstrar uma visão justa e verdadeira da situação patrimonial da empresa. Obrigado e até outra oportunidade.